Olá, boa noite! Olha, tá no ar pela TV Pantanal mais uma edição do programa Opinião. TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Opinião, hoje, né, segunda-feira, dia 24 de janeiro, entrevista aqui o Francisco Lucena, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso, uma importantíssima instituição que está, dentre outras coisas, apreendendo droga à torta e à direita. Mato Grosso adentro aí. Então a gente vai falar sobre essas operações de apreensão de drogas. A gente vai mostrar algumas ilustrações aí, não é, do trabalho que vem sendo feito pelos valentes agentes da PRF e muito mais. Se você tiver alguma pergunta também para fazer nesse sentido, não é? Esteja bem à vontade para interagir conosco, 99932-2529. É esse o WhatsApp que aparece aí na tela para você, não é? Mande aí a sua perguntinha, sugestão, qualquer, pode ser crítica, pode ser elogio, via WhatsApp em texto, tá bom? E a gente terá um prazer de estar aqui respondendo. A gente não, ele, né, que vai responder. Olha, e opinião tem ele, o caríssimo e insubstituível. Ele ri, né? Mas é verdade, nosso queridíssimo colega aqui, o nosso Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, um grande abraço, mais um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E ele falou a verdade, você que é a razão maior de estarmos aqui há quase 2 anos ao vivo, sempre de segunda a sexta. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, seja pelo canal 22, seja também pela internet, você que assiste ao programa Opinião, não é? Pela página no Facebook da TV Pantanal e também pelo www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado, viu? Gratidão eterna. Ô Lucena, muito bom recebê-lo aqui, viu, superintendente Francisco Lucena. Sempre que vem aqui a gente traz assim, direto da fonte, as informações da nossa queridíssima PRF. Eu tenho um orgulho de falar da PRF porque na minha avaliação, se não for a mais, é uma das instituições mais sérias, assim, né, de credibilidade no que diz respeito à opinião pública que há no nosso país, não é? Talvez esteja ali juntamente com o Corpo de Bombeiros, mas eu acho que a PRF ela é muito séria e a gente está aqui. Eu tenho uma alegria muito grande de trazer aqui as informações dessa instituição. Primeira coisa, vamos falar aí do ano que passou. O ano que passou, algumas coisas foram retratadas aqui, divulgadas aqui no Opinião, quando você esteve aqui, não é? Mas de lá para cá, inclusive já em 2022, as coisas começaram a todo vapor. As coisas que eu falo, operações, apreensão de drogas, etc. e tal. Mas como é que, em síntese, esteve o trabalho da PRF em 2021. Boa noite, bom recebê-lo aqui e feliz ainda em tempo, feliz 2022. Paulo, Lorenberg, uma satisfação minha estar aqui nesse programa que realmente leva informação pontual e precisa para esse público mato-grossense, que precisa realmente de uma prestação de contas e do esclarecimento. 2021 foi um ano bastante profícuo, onde nós realmente crescemos nos indicadores de apreensões de drogas, nos crimes ambientais, na segurança viária e no combate à exploração sexual de criança, no combate ao tráfico de pessoas, ou seja, a polícia ela esteve bastante articulada com vários órgãos, seja ele da esfera estadual, seja ele municipal ou federal, buscando sempre a integração para prestar um serviço de qualidade. Os números mostram que nós conseguimos alcançar um nível cada vez melhor comparado aos demais anos anteriores. Você tem... Bom, números, por exemplo, de apreensão de drogas, você tem isso na cabeça? Temos sim. Os números... Inclusive, eu queria pedir, enquanto ele fala aqui, Boca e Caroline, se tiver aí já algumas imagens para a gente já colocando, porque a gente recebeu muitas imagens aí da assessoria, se tiver a gente já vai enquanto Aí, tá vendo? Isso aí já é produto de apreensão. Deste ano já são imagens provenientes deste ano, fiscalização intensiva em ônibus, de carros, né? Esse é o tráfico pequeno, né? Mas a gente tem apreendido a quantidades exorbitantes
usamos nossas tecnologias, que é o canil, que é são vários outros instrumentos, esse é uma quantidade um pouco maior, se é maconha, enfim. A Polícia Rodoviária tem buscado todos os meios para que possamos enfrentar a criminalidade e a tendência é que os números aumentem. Lógico que ninguém trabalha sozinho, nós trabalhamos de uma forma bastante integrada, nós estamos junto com a Força Tarefa, com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, Estadual e Federal, ou seja, todos os órgãos de articulação direta e indireta da segurança pública, nós estamos tentando trabalhar para que possamos fazer essas entregas, né? Cada vez que nós retiramos 1 quilo de drogas, possivelmente é um risco menor para aumento de criminalidade nos grandes centros. Precisamos realmente combater aqui na fonte, onde que passa. Existe uma estimativa que próximo de 15 toneladas de cocaína se passa-se pelo Mato Grosso e ingressam aqui pela região sul em torno de 8 quilos de maconha e uma quantidade também exorbitante de agrotóxicos, seja ele falso, seja ele proveniente das zonas de importações ilegais. E também nós temos o crime ambiental. Então aqui nós temos vendo imagens, né, exclusivamente de cloridrato. É um trabalho intenso, árduo, de formiguinha. O laboratório da própria PRF, ali não? Uma composição para verificar a pureza e realmente se é cloridrato, se é pasta básica. Nós temos esses materiais, que é um trabalho ainda muito superficial, que é levado às autoridades competentes para que façam um estudo minucioso, né? Aí o nosso cachorro trabalhando, a gente tem alguns cachorros a mais aí no estado para vir este ano, acreditamos que nós vamos trabalhar, especialmente em ônibus, porque o ônibus está sendo uma maneira de traficar, especialmente usando crianças e adolescentes. Os nossos jovens estão aí se perdendo, a gente quer diminuir esse tipo de tráfico, especialmente nos ônibus intermunicipais e interestaduais. Olha só, rapaz, como é um importante trabalho. Ele sinaliza, nesse caso específico, né, que existe algumas substâncias que possivelmente pode ser droga que ali encontrada naquela mochila. Tá. Né? Daqui a pouquinho que eu vou pedir para repetir esse vídeo aí dos cães. Eu quero chamar o Lorenbeck para a conversa aqui, professor. Seja bem à vontade, o Lucena está à sua disposição. Superintendente, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso programa. O programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Eu vou aproveitar uma frase que o senhor disse logo na primeira resposta, que o senhor falou das parcerias com outros órgãos. Eu estava lendo, ainda hoje pela manhã, eu estava lendo uma entrevista do superintendente Rosenberg de Medeiros, que à época era superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, isso em 2013. E ele dizia, naquela oportunidade, no estado dele, que o grande parceiro da Polícia Rodoviária Federal, naquele momento, era exatamente o Ministério Público Estadual. E aí eu gostaria muito de pedir um comentário do senhor desta parceria, em especial da PRF com o Ministério Público Estadual e Federal. Lorenberg, obrigado pelas palavras. A gente que também se sente bastante honrado de estar aqui com você, realmente respondendo as suas perguntas, sempre que são perguntas interessantes e, de certa forma, nos traz muito amadurecimento. A parceria de lá para cá tem aumentado muito, uma parceria muito técnica, muito profissional, compartilhamento de informações. A gente está estreitando essas relações. Estamos aí com um pedido junto ao Ministério de Justiça para participar dos GAECos tanto estaduais como municipais, ou seja, é uma relação que aos poucos ela tende a se amadurecer e estruturar. Isso que é importante para nós, que fazemos um trabalho em razão da capilaridade que nós temos das rodovias federais, ao fazer uma ênfase à criminalidade. Tá, eu vou pedir o trabalho dos cães ali, né? E quando vocês fazem essa abordagem nos ônibus, por exemplo, Lucena, é algo feito assim aleatoriamente, informações tem nas rodovias, não é? Se você ter uma noção para dar o bote certeiro. Por isso que eu fico em dúvida, assim, é lógico que eu não quero que se revele estratégia nenhuma, mas é mais por conta de alguma informação específica, há uma estratégia ou há um macete, enfim. Queria que você explicasse para a gente como é que se dá essa abordagem aí, por exemplo, ali a gente está vendo, tem ônibus sendo abordado, ônibus de passagem. Um estudo, ou seja, a engenharia reversa, saber qual o motivo, o que foi, por que tá. Então não é nada aleatório, não é nada assim, é simplesmente sim com estratégia, com informação,
com planejamento para que possamos ter êxito nas apreensões. E isso tem crescido aí de forma exponencial as apreensões. Quando há, por exemplo, geralmente, quando há as grandes apreensões, me corrija se eu estiver falando bobagem, aquele que está transportando não é o dono da droga, não é? Como é que é feito o encaminhamento para a investigação, enfim, porque aquele que é flagrado fazendo o transporte, né, enfim, levando o entorpecente para algum destino, ele está recebendo, às vezes é o chamado mula, enfim. Mas eu queria saber assim, como é que fica o encaminhamento para chegar naquele que é o que encomendou? Olha, é um trabalho mais de investigativo, é da Polícia Judiciária, tanto da Polícia Civil como da Polícia Federal. Inclusive, alguns desdobramentos de algumas operações, elas já se deram em razão das apreensões nossas, né? Muitas operações que estão ocorrendo aí da Polícia Civil, da Polícia Federal, ela foi iniciada pelas ocorrências que nós encaminhamos a ela, né? Então, é todo um trabalho. Nós fazemos um trabalho de verificação na rodovia e, ao mesmo tempo, ao verificar ali uma apreensão de grande quantidade, a gente informa, subsidia todas as polícias judiciárias de todas as informações, inclusive apoiando em depois de outras informações, para que eles possam aprofundar essas investigações. Ou seja, é um trabalho complementar, né? A polícia ela tem um limite jurídico de trabalhar. Então, a rodovia, a apreensão e a encaminhada. Dali para frente, a gente só fica como um apoio subsidiário. Mas aí todo o trabalho é feito pela investigação, pelas polícias judiciárias. Então a gente só tem as informações daquele momento. A partir de diante é a polícia judiciária que acaba fazendo todo um trabalho investigativo. Professor. Superintendente, saindo um pouquinho fora, mas ainda nas rodovias, eu destaquei aqui um trecho da entrevista daquele superintendente que eu acabei de citar agora para o senhor. Rosenval, não? Rosenberg de Medeiros. Está na tribuna, no jornal Tribuna do Norte, certo, no dia 10 de fevereiro de 2013. Eu destaquei um trecho só, gostaria muito de um comentário do senhor. Entre aspas, o cidadão brasileiro não gosta de ser fiscalizado. Quando alguém na estrada sinaliza luz alta para outro motorista, indicando que há blitz naquela rodovia, fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário. Essa prática também acontece em Mato Grosso ou não? Ou é próprio de uma determinada data ou de um local? E é ilegal isso? Olha, é uma maneira dos modos pernientes do cidadão, né? Ele acha que, inclusive, essa visão está mudando. A princípio, a polícia tinha uma imagem que ela era muito multadora, então a gente está conseguindo mudar. São 93 anos, mas são 30 anos de independência administrativa e financeira. Nós nos estamos reinventando. Quando você falou hoje, nós temos aí uma certa aceitação da sociedade, porque cortamos da carne, né? Nós nos reinventamos. Nesses últimos 10 anos, a polícia tem feito um trabalho árduo para que possa realmente merecer esse reconhecimento da polícia. Essa prática, a partir do momento que a sociedade nos enxerga como uma estratégia, tem diminuído, né? Então isso aí era uma visão antiga ainda, a polícia que ficava só para multar, né? Tinha uma imagem de arrecadação. Como a polícia trabalha no viés de segurança viária para salvar vidas, no combate à criminalidade, inclusive com direitos humanos, a nossa imagem está mudando e essa prática está também mudando. E por sorte a sociedade, nós estamos tendo aí uma oportunidade de oferecer um serviço de maior qualidade. A polícia ela está se reinventando diariamente. Isso foi feito uma certa asepsia dentro da própria instituição, mudando os padrões, utilizamos mais planejamento, novas tecnologias foram agregadas e com isso o resultado está aí. E eu acredito que isso está ficando no passado e no futuro bem próximo, isso não vai mais existir, vai ser pontualmente isso. Um momento ou outro, quando a pessoa informa, porque a polícia estando ali. Às vezes a polícia está no local, não é só para multar, para salvar vidas, né? A pessoa reduz a velocidade, de repente é um acidente, um local perigoso, ou mesmo para interceptar algum tipo de bandido que está ali por vir. Ok, a gente vai para o primeiro intervalo comercial aqui nesta noite. Estamos entrevistando aqui o Francisco Lucena, que é o superintendente da PRF. Tem alguma pergunta? Se tiver alguma sugestão, pergunta 99932-2529. É um prazer ter você, nosso telespectador, como diria Lorenberg Alves, razão principal de estarmos aqui
aqui conosco, interagindo no Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Feira, dia 24, olha lá, 77 para 82%. Com a atualização, a pasta notificou também 226 novas mortes. Não, é 26, não é? Porque aqui está um corte aqui. São 26. Aí deu aí isto, 26 novas mortes pela doença, não é? Que foram contabilizadas durante o período. Dessa forma, Mato Grosso passou a contabilizar 14.205 óbitos pela doença. Além disso, o estado registra até o momento um total de 601.453 contágios, dos quais em 560.639 casos as pessoas infectadas conseguiram se recuperar do vírus. Contudo, há ainda outras 25.649 pessoas em isolamento domiciliar por conta do coronavírus. Só clicar aí no Gazeta Digital, que tem outro destaque também. O governador vai encaminhar proposta ao CONFAZ para manter o congelamento de ICMS. Essa informação é importante, viu? O governador Mauro Mendes, do Democratas, vai encaminhar nesta semana uma proposta para manter o congelamento do preço médio ponderado ao consumidor final, que é o chamado PMPF dos combustíveis, que é o preço usado para a base de cálculo de cobrança de ICMS após o Conselho Nacional de Política Fazendária, o chamado CONFAZ, ter decidido encerrar a medida. A decisão foi confirmada durante reunião com diversos representantes de atividades econômicas de Mato Grosso na manhã desta segunda-feira, dia 24. Olha, mais detalhes você clica aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Essa é uma informação importante da área econômica, não é? E o governo mantendo aí posição de que essa questão lá do ICMS deve ser congelado. Ele já havia se posicionado sobre isso antes, só que agora está batendo o martelo e vai tentar, pelo menos, levar a posição lá para o CONFAZ. Nós estamos entrevistando aqui, quer falar alguma coisa sobre isso aí, Lorenberg? Não, só para ver o número, é bom registrar. Até na sexta-feira, nós tínhamos registrado 127 mortes por Covid, do dia 29 até sexta-feira. Agora, com mais 26, são 153 mortos e mais de 40 mil pessoas infectadas. E eu volto a dizer aqui, rapaz, larga a mão desse negócio de carnaval, rapaz. Para com isso, larga a mão dessa sem graceza aí. Tem gente aí desesperada, famílias desesperadas por conta de alguém da família que está aí na UTI, que está realmente em situação muito, muito difícil, muito delicada. E você aí com essa cabeça pensando, aliás, falar em cabeça, o prefeito lá de Chapada dos Guimarães parece que está recuando da posição de fazer carnaval lá em Chapada. Eu li sobre isso, inclusive, não é? Eu não vou comemorar ainda porque não sei como é que né, o cara... Bom, porque na semana, no mês passado, houve a insistência do prefeito de Chapada dos Guimarães, que eu não lembro o nome dele, senão eu ia falar aqui, que eu não lembro o nome dele, de realizar o Réveillon e tal, porque isso, porque aquilo e tal, que não tem perigo, e vamos manter, e mesmo assim a gente alertando, né? Nós alertamos, que eu falo, todo o pessoal aqui do Grupo Gazeta, a gente estava sempre falando isso, não, insistiu. Resultado, olha como é que estão as coisas por aqui. Eu falo por aqui porque lá em Chapada não tem estrutura hospitalar para, né, a demanda. Aí a coisa acabou pegando feio, e aqui, Lorenberg acabou de citar aí, não é, esse aumento do fim de semana passado para agora,
e infelizmente o negócio está feio. E agora tem alguns que ainda bem que tem outros tantos aí que estão sendo demovidos da ideia do carnaval, não é? O prefeito de São Paulo e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, eles não foram demovidos da ideia do carnaval, mas estão adiando para abril, para o 21 de abril, que é Tiradentes, não é? Ali tem um feriado que vai coincidir e tudo mais, mas pelo menos estão adiando, né? Que eu acho que devia cancelar também, mas enfim, é muita grana, né, que movimenta isso. Eu faço apelo para os de Mato Grosso, pelo menos, ali de Levergé, Livramento, o pessoal que tem tradição no carnaval aí, segurar um pouco a onda aí, porque tá feia a coisa, né? Muito, muito, muito preocupante, infelizmente, falta um pouco de empatia para alguns. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro, né? E é triste quando a gente noticia aqui esse número enorme de óbitos. Pois bem, o Opinião está entrevistando o Francisco Lucena e eu vou perguntar aqui agora. Não, eu vou pedir para o Lorenberg abrir o bloco de perguntas. Por favor, Lorenberg. Superintendente, ainda sobre a rodovia, mas eu estava lendo alguns dados correspondentes até 2019, que dizia que a falta de cinto de segurança foi a terceira infração mais comuns em 2018, 2019. Foi a terceira mais comum. E aí a minha pergunta direcionada exatamente sobre a falta de cinto de segurança. Também se repetiu em 2020 e 2021 ou não? E por que as pessoas têm tanta dificuldade em usar o cinto de segurança, superintendente? Bom, essa questão é cultural. A Polícia Rodoviária tem insistido fazendo fiscalizações específicas com o cinto de segurança, mas o cinto de segurança que tem nos preocupado não é do condutor. O condutor, ele tem realmente hoje, a cada 10 veículos, dificilmente você pegará um condutor sem cinto de segurança, a não ser no meio do trajeto, ele acaba tirando ali devido ao desconforto. Mas a maioria dos condutores que usam a rodovia federal, as rodovias federais, eles acabam usando isso automático. Mas a responsabilidade do condutor é também para com os passageiros. E esse é um agravante, porque quando ocorre uma saída de pista, um tombamento, capotamento, ou seja, acaba esses passageiros tornando-se alvos assim, de fraturas, de uma letalidade maior dos ferimentos, né? Então pessoas são projetadas ou até fora do veículo e isso acaba lesionando maior. É uma quantidade bem agressiva. Então nós temos uma preocupação sim com o cinto, ele não é mais uma preocupação com o condutor, mas com o passageiro. Infelizmente o condutor ele entra no carro e ele esquece que no banco de trás tem um passageiro que deve colocar o cinto. Como não muitas vezes ele justifica, porque estava debaixo do banco, mas isso é uma cultura que infelizmente que reina ainda, nós precisamos combater. O cinto de segurança não é o maior causador da gravidade, das letalidades dos acidentes, mas ele está entre as principais. Eu queria pedir para o Boca, vê se encontra uma imagem aí de uma grande apreensão de drogas aí que houve lá em Rondonópolis neste ano de 2022 já. A gente mostrou algumas, estava entre aquelas, Luciana, não, né? Sim, tem umas de 500 e poucos quilos. Foram quantos quilos? 500 e uma foi uma de 500, depois foi uma de 350. Coloca aí, Boca, teve por favor. Teve de 150. Aí é uma operação de freios. Vai passando aí, tá em imagens em foto, não em vídeo, eu acho, né? Essa aí é uma operação de 357 essa foi quilos aonde? Em Alto Garça. Alto Garça. Este ano, entendeu? Isso é cocaína? Cocaína. Estava no interior do veículo e tal. Uhum. Isso aí foi um trabalho, mais uma expertise do próprio policial, que viu o próprio condutor se contradizer em várias vezes que ele perguntava. E acabou, e aí, levantando suspeito, nós fizemos um trabalho minucioso e detectamos essa quantidade. E aí tem a de Rondonópolis, queria mostrar. Essa é de Rondonópolis, essa aí de é de 500 Rondonópolis. E poucos quilos também. Quantos quilos? 500, foi 496 tabletes, essa foi já outra, uma quantidade menor, né? Essa aqui foi feita aqui na região se eu não estiver enganado, acho que de própria Várzea Grande. Aí também aqui foi aqui em Várzea Grande aqui, foi no Trevo. Estava na parte superior do veículo, da carreta, né? Estava sobre ali, no fundo falso ali. Olha só, rapaz. Então, assim, tem a local de se colocar droga em vários locais.
mas a polícia está tendo o tirocínio, a capacidade de fazer uma fiscalização minuciosa. Então, inclusive temos ferramentas para isso, ou seja, não há problema, pode colocar um Pé de cabra, tem aí tudo tem ali, tudo. Tanque de veículos, né? Ou seja, em tudo. Os caras são criativos, né? São criativos. Ô, Luciana, assim, por curiosidade, porque para o cara se submeter, eu falei dos mulas no bloco anterior, né? Aquele que se submete a levar uma droga, uma carga de droga, atravessar o estado de Mato Grosso, levar para São Paulo, por exemplo. Hoje, só para eu ter essa, eu não sei qual que é a vantagem que tem nisso, mas qual que é o valor quanto vale 1 quilo de cocaína hoje no mercado desse pessoal que trafica isso aí? Paulo, a gente tem valores que estão no mercado, né? Mas varia muito, né? Na Bolívia é $2.000 o quilo, aqui em Cuiabá é outro valor, 10 vezes mais, chega em São Paulo, isso multiplica por 5 e assim vai. Quanto mais distante a droga estiver do local de produção, mais cara ela fica. E hoje nós não temos traficante inocente, não. Mesmo aquele que fala que é mula, não é mula não, ele tem consciência, existe um trato comercial ali, vão receber, às vezes quando é pego ele já é uma prática reiterada, então a gente dificilmente pega da primeira vez, né? Ele acaba fazendo de forma reiterada, a gente sinaliza algum comportamento que a gente acaba detectando, ou um dos próprios descuido, né? E ele acaba, a polícia pegando. Então, 90% das apreensões de drogas, a gente acredita que não foi a primeira vez que a pessoa está traficando. Então você está dizendo para mim que pode chegar a R$20 mil o quilo? Aqui assim, a gente tem um parâmetro... 2.000 lá em... Falando em dólar. $2.000. $2.000, então, né? É um valor R$100 mil, pode chegar então, a R$100 mil. Isso varia de 100 mil, dependendo do valor comercial. Existe o processo de a cocaína, né, transformar a pasta base, depois transforma em cocaína, depois nisso sobre o produto ter também o crack. Então, assim, existe depois a mistura, né? E, geralmente quando é comercializado, ela não é pura, né? Porque é muito dinheiro envolvido nisso. É muito dinheiro, é uma estrutura pesada e os traficantes de hoje, aquele que hoje nós denominamos mula, eles não são inocentes, tá? Tem consciência do que vai ganhar, tem consciência do problema, já fez isso de forma reiterada e quando chega a traficar, não tem mais aquela questão romântica, assim, eu estou fazendo porque estou passando fome. Isso aí porque nem o traficante vai dar uma quantidade expressiva para uma pessoa que está num problema de vulnerabilidade, tá? Então é uma pessoa que é aliciada e é contratada, já que tem já uma certa confiança no crime organizado. Está consciente de que ele arrisca, né? Ele vai falar assim, vai que dá certo, né? Não conta com a expertise aí cada vez mais apurada dos agentes de Só para você ter uma ideia, existe uma estimativa aqui que passa pelas estradas estaduais e federais em torno de 20 toneladas, de 15 a 20 toneladas de cocaína no Mato Grosso. Nós aprendemos isso apenas em um ano, né? Quer dizer, então muita coisa ainda para se aprender, né? Então, assim, os valores são astronômicos. Nós estamos vendo aqui problema em Castres, né? O conflito aí das facções. Nós temos aí problemas que nós precisamos pensar aí de uma forma mais... A segurança pública ela tem que ser pensada cada vez de uma forma mais estruturada, de mais integrada, com investimento pesado na parte operacional, investimento pesado na inteligência, investimento pesado na tecnologia e ter esse trabalho com os ministérios públicos, com as polícias judiciárias, junto com as forças de segurança, todo mundo imbuído em combater esse mal que assola a nossa sociedade brasileira. Professor Lorenberg. Superintendente, é uma curiosidade, eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito. Vai ser instalado agora uma operação, ou uma unidade de operação em Sinop. Sim. Estrategicamente, qual a importância dessa unidade em Sinop, tendo em vista tudo que o senhor acabou de nos falar, do tráfico de drogas, de bandidos e etc. Estrategicamente, tem a ver a instalação da unidade operacional em Sinop ou não? Uma vez que Sorriso tem também, né? Sim. Lorenberg, é o seguinte, nós temos em Mato Grosso aqui, é um estado gigante, um estado que foi considerado como se fosse um país, né? Tem um tamanho muito maior que muitos países aí do mundo. Nós temos 3 eixos, o eixo da fronteira, o eixo do Araguaia, tem um eixo aqui dos grãos, que a gente denomina 163, 364.
O eixo dos grãos, nós temos aqui alguns corredores, aquele que vai para Miritituba, que inicia-se da região de Sinop, que tem uma outra perspectiva, e o eixo que deixa ele de Sorriso, que vem aqui para a região de Rondonópolis, que segue ao Porto Santos. Nós temos que nos preparar primeiro que será o maior entreposto ferroviário nos próximos anos, será Lucas de Rio Verde. Nós temos a ferrovia estadual que está saindo de Rondonópolis, vai de Cuiabá, depois vai a Lucas, e aquela que vem de Água Boa, que vai ligar Mara Rosa, Água Boa, e depois será vindo para cá. Nós temos que preparar para esse grande entreposto, né? E outra coisa, Sinop tem Polícia Federal, Justiça Federal, tem todos os órgãos ali que precisamos dessa interlocução, dessa relação. Eu falei para vocês, nós não fazemos sozinhos, nós precisamos ter essa interlocução e precisamos enfrentar o desafio do futuro. A segurança pública, ela vai precisar estar cada vez mais integrada, articulando em todos os níveis, isso que é importante. Nós estamos pensando em Sinop olhando para o Pará. Pará não é só droga, né? A quantidade de droga que está subindo ali para a região do Nordeste, que é uma quantidade também expressiva, né? Que são novas rotas, que no Mato Grosso temos 5 rotas de drogas, né? Aquela que sobe para o Pará, que vai ali para a MT-080, que vai pelo Xingu ali, busca os mercados, os portos nordestinos para alçar o mercado europeu e mesmo também para atender o mercado africano e asiático, né? E nós precisamos nos comportar ali com uma situação muito mais estruturada, e Sinop é o que nos oferece. Sorriso, ele tem que olhar um pouco mais embaixo, que é aquela região que vem de Comodoro, Nova Mutum, que é um outro eixo de tráfico de drogas. Da mesma forma, Cáceres vem para Cuiabá, que temos outros eixos ali da região também nós estamos falando de Poconé, que também do Santo Antônio, e assim vai. E assim também na região mais ao sul. Então nós estamos aqui num estado gigante, com uma fronteira aí que tem quase 1.000 quilômetros, que nós precisamos utilizar de uma sinergia cada vez mais com os outros órgãos. E algumas cidades nos oferecem isso, e outras cidades não. Então, estrategicamente, nós estamos olhando para Sinop a longo prazo, para que possamos enfrentar não só o crime, também o tráfico de droga, mas também o crime ambiental. O crime ambiental que vem do Pará, muitas vezes são provenientes sem documentação, sem lastro. Então a polícia tem que estruturar ali para fazer um combate mais incisivo. Então o Sinop para nós é estratégico para combater o tráfico de drogas, para combater o crime ambiental e ao mesmo tempo é a questão da segurança viária. O índice de acidente lá, Sinop é um dos maiores indicadores de mortes lá. Então a polícia precisa estar presente para diminuir essa letalidade, essas mortes que estão ocorrendo no perímetro urbano. Virou uma cidade enorme. Enorme, uma pujança sede, econômica. uma estrutura, nossa. Eu morei em Sinop já, mas foi quando ela era no final da década de 90, não, de 89, 90, por aí, eu estava por lá, começando a minha carreira em rádio. Olha só, eu preciso de ir para o intervalo comercial, só queria uma informaçãozinha ainda neste bloco aqui, Luciana. A droga que a gente observa aí, que não é pouca, que é apreendida pela PRF, que destino tem? Por exemplo, essa de agora de Rondonópolis, essa da região ali também, de Rondonópolis ali, é incinerada, quando é feito isso e de que forma? Paulo, bem rapidão para a gente sair. Ela tem que ser incinerada o mais rápido possível, né? Então ela fez todo aquele laudo de constatação que realmente é droga, que não é nenhum outro produto, existe toda uma conferência dos outros órgãos. A Polícia Federal, quando encaminhamos, quando é crime proveniente de outro país, a gente encaminha a Polícia Federal, quando não mas assim, geralmente nós fazemos isso às claras, né? Recentemente, há poucos meses, nós tivemos a incineração, envolveu o secretário, trazendo todas as forças de segurança. Uma droga mais da Polícia Civil, apreendida pela Polícia Civil, ali tinha também de outras... Sim, ali tinha 5 toneladas de maconha que teve a participação da PRF, né? Que ali foi pego na MT-100, nós participamos, teve grandes apreensões também ali na fronteira que nós participamos, ou seja, todas as instituições estão trabalhando para combater a droga, não é só a PRF que tem esse protagonismo, todas as instituições. Mas o que você perguntou é o seguinte, o que é feito? É feito a incineração. Isso traz um certo conforto, né? Imagine manter esse tesouro, né? Estoque, isso é perigoso. Entendi. Bom, o Opinião vai para o intervalo comercial, o último intervalo dessa noite, e volta já já. A gente vai falar da questão,
o presidente da República está sinalizando aí reajuste para os servidores da segurança, aí inclui a PRF. Vamos perguntar sobre isso, o Lorenberg vai perguntar sobre isso, e eu vou perguntar mais outras coisas, e o Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, Opinião volta aqui, agora no seu último bloco, vou pedir para mais uma vez o Lorenberg abrir o bloco de perguntas aqui ao Francisco Lucena, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado de Mato Grosso. Eu perguntei no último bloco, Lucena, sobre, aí você confirmou que é incinerada a droga apreendida, não é? E faltou só uma informaçãozinha nessa resposta aí que eu queria que você acrescentasse antes do Lorenberg fazer a pergunta dele. Existe por datas assim, por exemplo, essa droga de agora, ela é incinerada de imediato ou vocês, enfim, como é que é feito isso? Eu não queria que você passasse informações estratégicas para evitar problemas, mas assim, só para ter essa informação que eu sempre tive curiosidade de saber, assim, a PR aloja isso em algum canto ou é feita a incineração aonde, com parcerias, enfim? Não, graças a Deus a gente não fica responsável por a guarda dessa droga. Quem fica responsável é a Polícia Judiciária, que cabe a ela, junto com o Ministério Público e Judiciário, determinar o local e onde que será incinerado. Entendeu? O que existe é a nossa participação por um convite, porque nós fizemos parte da apreensão e como com outras forças também. Mas aquela que é feita pela PRF, como a de Rondonópolis, não, por exemplo? Todas elas é feito pelo Poder Judiciário, né? Então, pela Polícia Judiciária, pelo Poder Judiciário, com autorização do Poder Judiciário, existe todo um protocolo que deve ser seguido por todas as polícias, e essa decisão cabe ao juiz, cabe ao delegado em demandar isso, ou seja, não é competência da Polícia Rodoviária Federal em dizer quando e como será queimada, mas sim dos outros órgãos. Lorenberg. Superintendente, é mais uma curiosidade mesmo, de alguém que é alheio, que não entende muito essas estratégicas, essa situação toda. Eu acompanhando, com todo o cuidado que o senhor está me dizendo, acompanhando os vídeos e acompanhando outras entrevistas de outras pessoas, eu percebo que há um fechamento do cerco com relação ao tráfico de drogas. Mas, por outro lado, tem muita droga circulando livremente. Aí vem a minha pergunta, é muito mais curiosidade. A produção é infinitamente maior do que o cerco ou esse cerco ainda não está totalmente fechado? O que é que está acontecendo de fato? Olha, existe uma produção muito maior do que é apreendido. Existe agora, recentemente, existe uma maneira de fazer apreensões com inteligência, com planejamento, com tecnologia e com integração. As polícias trabalhavam cada um na sua caixinha, né? As forças de segurança de forma direta trabalhavam. Hoje existe jamais, devido à tecnologia, todo mundo consegue ter condições de compartilhar informações mais precisas. Então a tecnologia tem contribuído para esse aumento significativo e vai contribuir ainda mais. A integração é um dos elementos importantes, mas isso primeiro cada um teve que se reinventar, fazer sua asepsia, cortar na carne, se preparar para ter confiança. Então a integração ela está acontecendo, não é por acaso. A integração existia a questão pessoal, o PRF, amigo de um PF ou de um PM, ele tinha, mas não era institucional. Hoje a integração ela está ocorrendo de forma integração, está se elevando o grau de maturidade, precisamos aumentar mais isso. Precisamos, em que sentido que eu falo, Lorenberg? Eu falo o seguinte, nós precisamos compartilhar os bancos de dados. Cada um tem seu banco de dados. Eu acho que o segundo passo é compartilhar isso, ter um banco de dados da segurança pública, cada um com seu nível de informação, para que possamos fazer o trabalho com mais eficiência. Imagine só, a PRF faz fiscalizações e tem todo lá, abordagem, registra a hora, o momento, quem estava no veículo e tal. Imagine se a Polícia Civil tiver uma informação disso para uma investigação, roubo de banco, roubo de carro. Então, com isso, a Polícia Civil pode melhorar a sua assertividade nas investigações. O que nos falta ainda é esse amadurecimento completo, que é compartilhar os bancos de dados. O governo federal tem feito esse é um trabalho de Estado, é um trabalho que vai se evoluir, né? O 5G está aí, a fibra ótica está aí, o rádio digital está aí, ou seja, todo mundo está numa mesma base, mas esse é um processo que infelizmente não é como esperávamos. A produção a gente sabe que é muito maior do que prendemos, mas nós estamos no caminho certo.
Precisamos continuar nessa pegada para que possamos não retroceder. É isso que eu espero, que todos tenham a consciência, a humildade e a clareza do seu compromisso aqui. A Polícia Rodoviária tem seu compromisso nas rodovias federais. Nós não teremos que ocupar o espaço da Polícia Federal, não queremos ocupar o espaço da PM nem da Polícia Civil. Isso também serve para as demais polícias. Cada um fazendo o seu trabalho de forma eficiente e também transparente. E eu acho que nós vamos estar aí com uma segurança pública cada vez melhor, porque os fatos nos mostram que nós precisamos nos preparar para as novas tempestades. Olha só, Francisco Lucena, como é que vocês estão vendo essa política do governo federal quanto à questão relacionada à remuneração salarial dos servidores da PRF? Há uma sinalização aí do Bolsonaro para os servidores da segurança como um todo, né? Aí eu estava até falando no bloco anterior, e você disse até aqui no intervalo que não trata-se de um aumento, de um reajuste, uma equiparação. E a minha pergunta é mais profunda. O policial como um todo, e aí no caso o PRF, que a gente está falando aqui sobre drogas, por exemplo, se ele não tiver uma boa remuneração, uma remuneração digna, a tentação de se desviar, né, de cometer algum tipo de ilegalidade ali dentro, o cara está lidando com coisas valiosas. Um pacote daquele lá rende, né? É dinheiro, que nós estamos falando de dinheiro, de muito dinheiro. Como é que vocês estão vendo isso e qual que é o encaminhamento, como é que está a realidade hoje do policial rodoviário federal? Olha, o que nós estamos propondo, e isso é uma articulação de longo prazo, né, junto com todas as câmaras temáticas, discutido em Brasília, né, com o governo, com o ministro da Economia, é de fazer uma restauração da nossa carreira, né? Hoje você tem um policial que ganha próximo de 7 mil e um policial máximo que ganha 17. Então o que nós queremos fazer? Diminuir essa diferença. Porque o último concurso foram mais de 300 mil pessoas que procuraram fazer o concurso. Então nós estamos, muitas vezes, não é só pelo fato da polícia estar aí na mídia, não, mas muitas vezes também é o salário. Então o salário sempre vai atrair profissionais de alta qualidade. Para que possamos continuar com esse recrutamento de qualidade, precisamos também ofertar condições para que o policial possa morar bem, viver bem, né? O policial sai lá dos grandes centros para vir para o Mato Grosso, trabalhar na fronteira, combater trabalho escravo, combater o tráfico de droga, o crime ambiental. Ele precisa estar em uma condição boa, até porque ele vem aqui, ele precisa alugar a casa, ele precisa morar, então tem que ter uma remuneração. E nós acreditamos que essa remuneração ela precisa ser equalizada com o que está ocorrendo hoje, né? Nós tivemos aí uma certa inflação e nós estamos pedindo para que o governo nos oferte aí uma restauração, diminui essa diferença entre o inicial e o final, para que possamos aí ter aí gratificações cada vez melhores e ofertar condições dignas para os policiais trabalharem em qualquer região do nosso país. Então, está nessa faixa. Tem gente que tem salário em 7 mil, outros 17, né? Isso nós estamos falando em bruto, né? Tem algumas gratificações com a Defron, mas assim, se é uma média, estou te falando para vocês. Alguns estão na fronteira, tem uma gratificação um pouco mais, tem um que trabalha em determinada localidade. Então, assim, mas assim, o que nós estamos querendo não é aumento de salário, é uma restauração do salário para que a base ela equalize um pouco, né, com o final. Mandar um abraço aqui. Tá, eu não sabia dessa 7 mil reais, é muito, muito pouco. Muito, para um profissional da segurança como o da PRF, que lida com situações tão complicadas e importantes como essas aí, muito pouco, não é? Eu quero mandar um abraço aqui para a dona Ermelinda, que é esposa do seu Manuel Jacinto, que o casalzinho está lá, o maior love, assistindo ao programa Opinião, sempre acompanha, e aí me disseram, mandaram a mensagem aqui para mim agora, estão lá no Jardim Imperial de Cuiabá, assistindo ao programa Opinião, e eu mandar um abraço para vocês aí. Lorenberg, a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, superintendente, até para aproveitar a resposta anterior, eu tenho aqui anotado, e por favor me corrija, tem o policial que está iniciando a carreira,
tem o inspetor e tem o inspetor padrão 3. Sim. E tem o superintendente. São apenas essas carreiras, esses cargos, ou tem mais do que esses 3 que eu falei? Todos são policiais rodoviários federais. Tá? Existem os níveis, quanto mais, depois de 3 anos, a cada ano existe uma elevação de nível, até que chamar no paredão. No meu caso, eu exerço a atividade de gestor superintendente da polícia. Eu recebo, por estar exercendo essa atividade, R$ 3.400. Vem os descontos de imposto de renda, que cai para R$ 2.700. Então eu ganho salário, que hoje, o meu salário hoje, eu estou no teto, é 16, pouco menos de 17 mil. Descontando imposto de renda e previdência, o meu líquido hoje seria R$ 10.800, mais a gratificação, que é R$ 2.700, e eu recebo no meu contra-cheque, está no portal de transparência, todo mundo tem acesso, pouco mais de 13 mil reais. Então, assim, esse é o valor líquido que eu levo para casa, que eu pago as minhas contas. O policial novinho, ele recebe um valor quase 7 mil líquido, tá? E aí, depende de muitas coisas, que ele vai trabalhar na fronteira, ele recebe uma DEFRON, no nosso caso aqui, quem trabalha em Cuiabá não recebe uma gratificação para aquela localidade de difícil fixação. Não é todas as cidades, são algumas localidades. Quem trabalha em Lacerda recebe 1.800 por trabalhar 8 plantões. Então, esses policiais pontuais que estão em localidade difícil, acesso de fixação, eles têm uma gratificação. Pode chegar a 10 mil reais, mais ou menos, né? De 7 mil, com mais 1.800 aqui, mais um... 1.800, mas não passa disso. Paulo, é um valor assim que a gente está querendo equalizar. Então, assim, hoje um policial hoje ganha de 7 mil líquido a 13 mil líquido. Então, quando a gente fala 17, ele é o valor bruto. É o valor bruto. Aí tem uns Quando descontos. eu falo 7 mil, eu estou dizendo que ele ganha 10, mas ganha 7. Então, assim, 7 a 13 mil reais. Entendi. Encerrando o programa aqui, uma pinceladinha aqui, só uns 10 segundinhos. Concurso público, o efetivo é carente de reforço. Vocês têm perspectivas aí? O governo já disse que tem pessoal vindo por aí para incrementar o efetivo? Paulo, nós recebemos agora 110 novos policiais. Nós receberam já? Já recebemos, né? Nós estamos aí com um efetivo próximo de 460 policiais, um incremento significativo. Opa. Nós temos uma previsão de chegarmos ao final do ano, caso tenha ao menos ocupar regiões de Guarantã, de uma forma mais incisiva, a região ali do Novo Progresso, a região ali de Castanheira, Juara. Então nós iremos remanejar esses policiais para áreas que nós não atuamos de forma efetiva. Muito obrigado, viu, Lucena, superintendente da PRF aqui em Mato Grosso, o Francisco Elcio. Lucena, muito obrigado uma vez. Os nossos telespectadores e a população do Mato Grosso. O pessoal da assessoria que deu uma força pra gente também aí, viu? Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Amanhã com Edmundo Tax, que é superintendente do PROCON de Mato Grosso, ao vivo às 7h30 da noite. Não perca! PROCON